A paz do Senhor Jesus a meus amados irmãos. Meus amados, hoje, como tema do nosso canal Cristo Salva, nós vamos entender, com bases bíblicas, que a família, ela é um projeto de Deus. Amém? Então, antes de começar, nós vamos entrar na introdução de família com base bíblica. Você sabe o que é uma família num projeto de Deus? Pois vamos aprender agora como o Senhor nosso Deus, ele instruiu biblicamente o seu projeto família aqui na terra. Amém? Vamos primeiro saber que na Bíblia a família, ela é uma instituição sagrada criada por Deus como base na sociedade. E na sociedade, a família, ela é concentrada num matrimônio entre homem e mulher para amor, companheirismo, para procriação, mas se expande muito mais, vai muito além. Ela se expande também no lado espiritual, porque inclui essa família na fé em Deus. E os laços que regem uma relação está também relacionado a uma comunidade. Essa comunidade é a comunidade divina. E quando se cria essa relação, a gente pode ver que quando se estende a esses papéis, nós definimos que para ter uma família, vai mais além do que só um casal. É filhos, é filhas. Então vai mais além. Não parou só no casal. Então a gente entende que família é uma união e que se expande com fé e se reflete no lado espiritual também. Porque isso nós temos com base bíblica. E a gente vai ver isso agora. E quando Deus fala em filhos, ele se reflete visando a honra e no crescimento da grandeza do nosso Senhor Deus. Porque tudo que Deus fez, nós como cristãos, a gente sabe que foi para o crescimento, para o seu reino. Veja bem quando eu falo em reino, porque quando a gente entende que uma família, ela tem uma base bíblica, todos ali, eles vão ter princípios divinos. E para isso acontecer numa família, principalmente de hoje, tem que existir ensinamentos. E esses ensinamentos a gente só vai ter se a gente buscar, que é os ensinamentos espirituais, que é a Bíblia. Então a Bíblia, ela já foi, segundo comentada por alguns estudiosos, que a Bíblia Sagrada, ela é um manual da vida. Ela ensina, ela dá direção. Então, baseado para a família, toda base que Deus fez como projeto dele,
Está na Bíblia. Não é eu que estou dizendo. Eu vou mostrar na Bíblia que o projeto de Deus que ele fez, ele nos ensina que uma família, ela foi um projeto perfeito de Deus. Porque quando Deus criou o homem, ele percebeu que ele tinha poder sobre os outros, como animais. Mas Deus viu que o homem, ele não se sentia completo. E viu que Adão, aqui em Gênesis, ele fala que Adão, ele necessitava de alguém que ele correspondesse e com quem tivesse relação mútua. Assim Deus criou a mulher e os abençoou. Meus amados irmãos, quem tiver Bíblia, meus amados irmãos, abrem Gênesis e vamos ler o capítulo 2 e o versos 18, que é isso que eu acabei de falar aqui, certo? Então ele fala: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Só até aqui. Então, a palavra de Deus aqui, ela fala, e disse Deus, ou em outras traduções diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, ele faz um alerta ao homem aqui na terra. Não é bom que o homem esteja só. Porque Deus entendeu que o homem, ele precisaria, e ele precisa, de uma adjuntora, uma auxiliadora. E ele vai mais adiante, ele diz, e ele fala que esteja como diante dele. Então, quando ele fala isso aí, ele vai mais além. Ele está dizendo que a mulher, ela é nossa adjuntora e que também esteja conosco, como diante dele. Ou seja, Deus ele está dando a honra para que a mulher esteja diante do homem com uma ação mútua. Ou seja, que ela esteja ao redor de tudo. Então é importante a gente saber que o homem, ele tem um grande papel, mas que a nossa esposa, ela também tem um grande papel também. De que é o quê? Ela está nos auxiliando, está em todos os momentos. É na hora da dor, é na hora da alegria, é na hora das necessidades que de repente você veja que está numa escassez. É em todos os momentos da nossa vida, Deus ele deixou a mulher para ela fazer o papel dela e também estar diante de tudo que estiver ao redor do homem, ela esteja também a par. Que ela esteja ciente. Então, o relacionamento, ele tem que ser um relacionamento, que ele está falando aqui, que Deus está falando,
que tem que ser uma relação mútua. Voltando para o que a gente vive hoje, tudo tem que ser compartilhado com a mulher. Tudo. Inclusive decisões. Quem fala isso é a palavra. A palavra está dizendo aqui que Adão, Deus viu que não era bom que ele tivesse só. Então ele constituiu uma mulher. Então, essa mulher, eu volto mais uma vez a dizer, ela tem que estar relacionada com ele, com um varão, vamos dizer assim, mas que ela esteja compartilhando tudo. Quem diz isso aqui não é eu, é a palavra. Não é eu. A mulher ela tem que estar compartilhando tudo da sua vida. Uma relação mútua, uma relação aberta. Não é aquela relação que é do famoso ego. Aquela relação que é um para lá e outro para outro lado. É um para lá, outro para cá. Não. Então, para se constituir uma família, tem que existir, primeiramente, o amor. E segundo, uma relação mútua, que tudo se compartilhe. Amém? Então, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para uma relação mútua. Amém? Então, nós entendemos que Deus, ele permitiu que o homem se tornasse uma só carne, completando-se um ao outro. Resultado disso tudo é uma união que gera uma família. Então, se existe união, vai existir família. Isso aí é uma matemática de Deus, não é do homem. É 2 e 1. A palavra vai dizer. Lá em Gênesis 2:24 vai falar. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma só mulher. E eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Esse Gênesis capítulo 2, versos 24, eu gosto sempre de ler ele porque ele sempre está lembrando. Família, família, casal, relacionamento. É perfeito. Não tem como a gente não falar de família se a gente não lembrar desse 2, capítulo 2, versos 18 até o 25. É só família. Não tem. Mas a gente vê que toda família há um sinal de fertilidade, de multiplicação. Aí vai o quê? Família. Vai pais, filhos, avós, tio, primo. Isso é uma estrutura familiar que se reflete o quanto Deus é bom e seu projeto ele é divino. Porque há uma multiplicação quando se fala em família. Assim como o nosso relacionamento com Deus deve ser alimentado diariamente, a família também há uma necessidade de cuidado. O amor deve ser o combustível que alimenta a família e que o cônjuge, ele deve ser tratado com respeito. Ou seja, o casal, ele tem que ter o respeito. E eu vou além do mais. O casal, diante de uma estrutura familiar,
ele traz um exemplo muito grande para os filhos. Então, um relacionamento familiar, ele tem que existir respeito, porque ele é observado pelos seus filhos. E pode ter certeza que os filhos, diante de um quadro de família, ele tem um exemplo de pai e de mãe. Então, para isso, temos que ensinar com os exemplos e direção cristã. Ou seja, trabalhando o lado espiritual. Trabalhando o lado espiritual. Então, é muito importante, meus amados irmãos, que o respeito em uma relação homem e mulher, ela seja um respeito cultivado. Porque lá em Efésios 5,33, ele vai dizer o seguinte: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, lá em Efésios 5,33, ele vai nos ensinar que a gente tem que ter um respeito. A gente tem que se respeitar. Então, a gente tem que botar isso como uma base para a família. Porque eu acabei de falar, os filhos, eles têm uma visão do pai e da mãe como exemplo. Quantos e quantos filhos que o pai muitas vezes é um policial e o filho vê aquele pai ali todos os dias fardado, indo trabalhar. E quantos exemplos que a gente tem? Estou dando um exemplo. Na polícia. Tem um pai policial e um filho. Deus capacita e coloca ele lá na polícia. Faz o concurso, passa e vai seguir a mesma carreira do pai. Mas porque ele teve exemplo, ele viu o exemplo ali. Então, o amor diante da estrutura familiar é um elemento essencial para manter a família unida. Então, é na manutenção desse projeto divino que Jesus se torna tão importante na estrutura familiar. Ele é o elo mediador entre o casal. E dessa forma, a família segue unida diante dos desafios da vida. Então, temos que entender que nós, para termos uma família alicerçada, nós temos que ter amor. E diante de todos os desafios que possam acontecer, nós temos que ter o amor ágape, que é aquele amor que não tem tamanho, que supera tudo, porque os desafios no projeto, ele vem. Deus, ele aqui, ele dá ensinamentos para a mulher, o homem se respeitar. Então devemos ter o amor como um elemento base para a família. Porque quando existe o amor, existe o respeito. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Isso é uma base que é para mim, é para você. Porque se não tiver amor, não vai ter família. Porque não vai existir a questão do respeito. Cristo, ele ainda vai mais adiante, que ele faz um elo à família. E a palavra de Deus, lá em João 2, capítulo 1, não, é João 2,
capítulo 2, versos 1 e 2, ele fala que e todos devem convergir para o mesmo caminho. Assim como Jesus foi convidado para as boas bodas de Canaã, João capítulo 2, versos 1 e 2, nós devemos convidá-lo a entrar em nosso lar. E através de Jesus, que a família ela recebe a direção. A família é um projeto de Deus. E a família ela deve ser 24 horas valorizada. E devemos colocar Jesus em primeiro lugar para nós termos uma família abençoada. Então, a palavra de Deus, ela afirma isso aí. Que nós temos que ter uma família na base do Senhor. E nós devemos entender que a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 18, aos versos 25, ela vai nos orientar o que realmente é uma família. Então, eu vou ler aqui na palavra, e meus irmãos, se estiver com Bíblia, meus irmãos me acompanhem o texto, amém? A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. No 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e todo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome, Adão. 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo. Mas para o homem, nem não só se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. No 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. No 22, e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. No 23, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No 24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. No 25, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Só até aqui, meus amados irmãos. Meus amados, esse capítulo, né, e esses versos, eles nos traz uma certeza que Deus, como uniu o homem e a mulher, ele já uniu ali já com um projeto já de um relacionamento de ambas as partes com um respeito, porque ambos aqui fala que estavam passando pelo mesmo processo, que era o processo de união, era dois, mas a palavra diz que eles se tornaram só uma carne. Então aqui Deus ele já estava fazendo um projeto para esse casal que hoje nos trouxe essa base família. Então, ele aqui, quando Deus criou o mundo, né, a terra,
ele aqui, se você for ver, ele ainda vai mais além. Se você for ver aqui, no capítulo 1 e no versos 22, no versos 22, ele fala o seguinte: e Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares e as aves, e que multipliquem na terra. Quando ele fala aqui, ele está falando espécies. Mas ele está falando isso aqui no contexto geral. Porque quando ele deu a vida aos seres viventes, né, ele colocou isso aqui como uma forma geral. Que todo ser vivente aqui na Terra, ele ia multiplicar e ia encher. Ele cita exemplos aqui, como água nos mares, as árvores. Ele diz, multipliquem na terra. Mas ele fala nesse contexto aqui, mas ele fala também para nós. Porque nós fomos criados por Deus e somos seres viventes. Então isso aqui é para nós. Que tudo que tem aqui se multiplique. E ele dá esse exemplo aqui para nós, é família. Quando você tem uma família, ela é multiplicada. Ela é multiplicada. Então, meus irmãos, na base cristã, a gente viu que a primeira família constituída na Bíblia foi Adão e Eva. Esse capítulo e versículos focam a responsabilidade verdadeira que o casal tem que ter. É um amor sacrificial do marido, respeito à esposa, a educação numa família, a educação dos pais tem que ser com uma instrução do conselho no Senhor, e a obediência tem que ser passada aos filhos. A obediência, ela vem através da palavra, ela vai ensinar isso aí. 4 pilares para a família que tem que ter. Nós temos que entender esses 4 pilares. Primeiro, amor do marido. Primeiro pilar para uma família que foi feita pelo projeto de Deus. Amor do marido. Amar a esposa como Cristo amou a esposa. Efésios 5:25. O amor do marido. Tem que existir esse amor. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar a esposa da gente como a gente ama a Cristo. Quando fala isso aí, se refere ao valor físico e espiritual. Enquanto eu estou orando, minha mulher está intercedendo. Quando eu estou pregando a palavra, minha esposa está intercedendo. Então esse é um valor espiritual também. Um ministério, quando cresce, se é um casal, é os dois que vão crescendo. Porque Deus ele vai dando esse conhecimento e essa direção. Então, o segundo pilar, a gente viu que o primeiro, amor do marido. Segundo, respeito à esposa. A palavra de Deus fala, sujeitai-se o marido como convém a quem está no Senhor. Colossenses 3:18. Fala que a esposa, ela tem que sujeitar-se ao marido como convém a quem está no Senhor.
Bom, quando fala isso aí, ele tá falando aqui que a esposa, não é que ela venha ter medo do marido, não é que ela venha ser menor do que o marido, não é isso. A Bíblia aqui ela está dando uma direção que a esposa ela tem que ter uma convivência de respeito e também de uma boa relação de convivência com o seu esposo. Mas que ela seja sujeita. Quando falo em sujeita, mas é de respeito às opiniões do marido. Ou seja, ela tem que ouvir também as opiniões. Não é só ela que tem que ter opinião, tem que ser o esposo, tem também que estar ali a par, tem que ter a questão do bom senso na relação, né? Tem que existir, na verdade, um bom senso, vamos dizer assim, né? Tem que existir da parte dos dois, mas que a esposa ela tem um respeito pela opinião do marido. Que às vezes as pessoas se confundem muito, mas não é, a palavra de Deus não diz. É basicamente que tem que ser do jeito, pronto e acabou-se, não. Não é desse jeito. A gente tem também que ouvir. Mas a palavra de Deus diz que o homem, ele está ali também para dar a opinião dele e haver uma concordância entre o casal. Quando eu falo em concordância, é o respeito. Isso é uma base. Então, a gente viu que o primeiro, amor do marido. Segundo, respeito à esposa. Terceiro, educação dos pais. Para a gente ter uma família alicerçada, a gente tem que passar essa educação para os filhos. Criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor com sabedoria e amor. Meu irmão Moreira, onde é que a gente vê isso? Você abre lá em Provérbios, capítulo 29, versículos 15 e 17. Ele vai dar uma instrução que a gente deve criar os filhos com disciplina, instrução, na sabedoria do amor divino. Então, tem que ser criado na direção de Deus. Não é na direção de qualquer homem, de qualquer pessoa, não é. Na direção de Deus. Então, no quarto, ele fala da obediência que tem que existir na família. Em Colossenses 3:20 ele fala: obedecer aos pais no Senhor. Isso agrada a Deus. Então são esses 4 pilares que tem que existir na família. Então, a base da família constituída biblicamente é só uma. É amor. Porque o amor ele vai estar em tudo que eu falei, ele vai estar presente. E esse amor a gente só vai conseguir se estiver com Deus todos os dias, aprendendo, meditando na palavra e pedindo a cada dia sabedoria para que possamos estar sempre em paz com nossa família. E saiba que família é um projeto de Deus. Então valorize a sua família e coloque Jesus em primeiro lugar. Amém? Quero aqui agradecer a todos e quero agradecer também às pessoas que estão se inscreveram nesse canal, porque esse canal ele é um canal de aprendizado para mim e para você, e que todo dia nos renova. Amém?
Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.